constelação familiar. E ela traz para todos nós um grande entendimento e uma grande contribuição. Vamos só deixar o pessoal entrar. Vamos verificar a questão do som. Não? Então, tá bom. Vamos lá. Está chovendo muito aqui em Salto de Pirapora. Graças a Deus, né? Vamos ver se ameniza um pouco o calor. E a gente vai seguir com a nossa live. Esperamos que realmente não caia por causa de toda a questão climática e a questão da internet mesmo, né? E o nosso tema hoje é fantástico. São as três leis do amor: pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Vamos aguardar um pouquinho que o pessoal entre aqui, para que a gente comece a discorrer sobre o tema de hoje, que ele é um tema do dia a dia nosso. Vocês vão perceber, já várias vezes eu falei sobre as ordens do amor, né? As três leis sistêmicas. Mas hoje é mais importante porque nós vamos levar para o dia a dia nosso. E o não respeito a essas três leis sistêmicas nos traz a nível de escassez. Boa noite a todos, vamos deixar entrar pessoal. O pessoal vai dizendo de onde vem vindo. Pessoal de Sorocaba, região toda, o pessoal de Portugal, o pessoal da Espanha. Vamos entrando, né? Para mais essa live. Gratidão a todos. Olha, vocês podem ver que hoje o tempinho tá bom. Vamos ver se a gente consegue dormir um pouco melhor sem ar-condicionado, né? Então, e falar sobre as leis sistêmicas é confortável e importante pela forma com que Bert Helling nos trouxe todas essas informações. Ele nos deu todas essas diretrizes. Eu falo que são diretrizes. Oi, Mara. Boa noite. Vamos amanhã trabalhar pai e mãe? Vamos, Mara. Vamos amanhã juntas. A importância de olharmos para essas três leis sistêmicas. Nós temos que entender e compreender profundamente, porque ela é base de todas as constelações. Quando não entendemos as três leis sistêmicas, que são pertencimento, equilíbrio, que é o dar e tomar, e a hierarquia, essa engrenagem não funciona direito. E, além do que, nós não conseguimos fluir. E ela se aplica, não tenha dúvida nenhuma, gente, ao nosso dia a dia. Nós temos que incorporar essas três leis sistêmicas, porque se você vai no supermercado, ela funciona. Se você vai numa padaria, ela funciona. Se você está dentro da empresa, as três leis sistêmicas funcionam. Isso eu estou dizendo fora do sistema familiar, tá? Se você tem um grupo de amigos, essas três leis sistêmicas funcionam. Elas têm que estar integradas e vocês têm que perceber isso. Elas são a base de todas as constelações. Quando não entendemos as três leis sistêmicas, nós não temos como caminhar, dar algum passo a mais dentro das constelações. Quando você entende e compreende as três leis, o que acontece?
uma constelação ou duas, vocês vão tendo insights, vocês vão caindo as fichas, vai caindo as fichas, vocês vão compreendendo cada vez mais, aí você já, numa atitude, você diz, aqui é um pertencimento, aqui é a questão do equilíbrio, aqui é a questão hierárquica, aí você vai para dentro da empresa, você percebe, sente todas as leis que estão ali borbulhando, né? Eu costumo dizer, e tudo está integrado. Então, nós vamos começar pela primeira das leis sistêmicas. Oi, coração. Oi, Sandrinha. Seja bem-vinda, meu amor. Nós vamos começar pela questão hierárquica, a primeira das leis, na questão hierarquia. Quando nós não respeitamos a questão hierárquica, nós não temos como fluir. Então, a fala de muitas pessoas é essa. Miriam, eu não sei o que acontece, eu recebo dinheiro por uma mão, sai pela outra, eu sou bem remunerado, mas o dinheiro parece que escorrega pelo vão dos dedos. Então, são várias as falas que a gente tem aqui. E aí nós vamos para as leis sistêmicas. Como é o seu relacionamento com pai e mãe? Meu relacionamento com meu pai é péssimo. Porque você quer ir para frente, se você não respeita a questão hierárquica. O pai, aquele que nos dá um pontapé no bumbum e nos leva para o mundo. Eu atendi uma psicóloga uma vez, com grandes desafios, e a pergunta foi essa: qual é o relacionamento com a sua mãe? Nossa, minha mãe, nós só falta nos pegarmos aos tapas. Como que você vai conseguir trabalhar com os seus clientes nessa postura de não respeito à mãe, porque é ela que nos nutriu 9 meses, nos nutriu e continua nos nutrindo, esteja onde estiver, não importa. E seja ela quem ela for, também não importa. Então, nós temos que respeitar isso a nível familiar. Tranquilamente, pai e mãe. É em primeiro lugar. E com todos os desafios que eles têm. Porque eles são perfeitos para nós. É através dos desafios que nós temos que entender e compreender qual o aprendizado que podemos tirar daí. Estava relatando há pouco com a Ana, que num atendimento de hoje foi interessante, porque o irmão se colocou no lugar do pai, para o irmão mais novo, se colocou no lugar de marido para a mãe. Então, vocês percebem que a questão hierárquica ali não tem. Essa ordem sistêmica está toda embolada. E o rapaz não tem condições, não tem ânimo, não tem vontade, não está o corpo todo pipocou. Quais são as tristezas que essa pele está dizendo? Quanta tristeza, quanta raiva, quanta mágoa. Ele vem trazendo. O corpo dele falava muito mais para mim do que a própria boca. Então, nós temos que respeitar a questão hierárquica. Isso dentro do sistema familiar. Você vai para um supermercado, você consegue passar, está na fila do supermercado, você consegue passar lá no primeiro lugar, à frente de todo mundo, sem respeitar a questão hierárquica? Você está na fila com o seu carro, você consegue fazer aquele zigue-zague, ir lá na frente para passar? Perceba bem.
Você está dentro do sistema escolar, educacional. Quem tem preferência aí? Se não aqueles que chegaram primeiro. Se você vai para dentro de uma empresa, a questão hierárquica você tem que respeitar. Não tenha dúvida nenhuma. Porque você não respeita. Meire, mas o que tem a ver a escassez com a questão hierárquica? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Energeticamente, somos 100% energia. Quando eu não respeito o outro, eu dou direito a todas as pessoas de não me respeitarem. Se eu não respeito, eu não vou respeitar o dinheiro também. Eu sempre digo isso para vocês. Grandes lições de Bert Hellinger. Quem não respeita o pequeno, quem não honra o pequeno, não tem direito ao grande. Quem não honra 50 centavos, não tem direito a milhões. Então, a escassez com a questão hierárquica, ela tem tudo, absolutamente tudo a ver. Gente, eu vou pedir uma coisa, eu vou colocar as 3 leis sistêmicas e vou abrir para perguntas, tá? Todos os questionamentos que vocês tiverem, hoje eu vou fazer uma live um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouco e abrir espaço para vocês perguntarem. Então, vão anotando, se possível, aí as dúvidas que vocês têm, para a gente fazer esse bate-papo depois. Eu acho que aqui, meu sininho, eu gosto de brincar assim, eu acho que vai ficar mais dinâmico até, porque muitas vezes vocês podem ter dúvidas e devem perguntar, sim. Então, nós vamos à questão hierárquica, da hierarquia. Um outro ponto é o pertencimento. Eu acho bonito o Paulo Neumann, nos workshops de constelação com cavalos, o primeiro painel dele é realmente o pertencimento. E quando a gente vai se aprofundando cada vez mais nesse conhecimento das leis sistêmicas, você percebe que o que te traz, muitas vezes, aquele vazio interno. Ai, eu tenho um vazio existencial, eu tenho um vazio interno, eu não sei aonde me coloco, eu não sei aonde eu fico. Então, toda essa fala é simplesmente uma questão de pertencimento. Você pertence a esse plano Terra? Você pertence à sua família? Você se sente pertencendo à sua família de base? Você se sente pertencendo, se casado é ou casada é, à sua família atual? Você pertence ao ciclo de amizade, o círculo de amizades que você tem? Ou você se sente como o patinho feio? Ou você se sente como alguém, uma carta fora do baralho? Quando você se sente assim, o não pertencimento traz para você o quê? Sentimentos que vão acumulando dentro do seu corpo, entrando no estado de creche, as dores e o sofrimento aparecem, as doenças vêm, e a questão financeira também não flui. Você se sente pertencendo à sua família? Ah, não muito. Ah, mas eu acho que minha mãe e meu pai me excluíam. Ah, eu me dava super bem com meu pai,
mas com a minha mãe não. Eu me dava super bem com a minha mãe, mas com meu pai não. Então, você vai sentindo no seu próprio corpo, né, estas dinâmicas que se apresentam. Você vai para o trabalho. Você se sente realmente pertencendo à empresa, ao comércio, ao sistema bancário que você trabalha, sistema educacional, sistema de saúde, aonde for que você esteja, você se sente pertencendo? Quando você não se sente pertencendo a esse sistema, inclusive, você não produz o suficiente. O seu próprio corpo não te deixa produzir o suficiente. Porque se eu não pertenço a isto, inconsciente, muitas vezes, eu não vou dar o meu melhor. Eu não vou fazer o meu melhor. Eu vou para a empresa, mas eu não consigo produzir. Aí existe cobranças em cima de cobrança, de gerência, de administração superior e tudo mais, e cada vez mais você vai definhando. Porque é esse sentimento de não pertencer, de não fazer parte ali. Concordo plenamente com vocês, que até pode vocês dizer, mas o ambiente lá não estava legal. Mas quem faz o ambiente? Senão nós. Mas o salário não estava ideal. Tudo bem. Saia dignamente pela porta da frente e vai atrás dos seus objetivos com foco e com determinação. Isso é muito bonito. Mas há uma necessidade de você pertencer. Todos nós temos que pertencer. Temos que fazer parte. E vocês percebem que isso é no dia a dia. Uma das situações muito sérias que nós estamos vendo hoje é o que está acontecendo em 2 pontos, né, da vida. As crianças aqui e os idosos aqui. Eu tenho trabalhado muito com crianças e a fala é essa. Mas minha mãe acho que não gosta de mim, meu pai acho que não gosta de mim. Entende? Então, aquele sentimento de rói a unha que quase rói o dedo todo, né? Eu preciso, já grande, dormir no quarto da mamãe com o papai. Eu não consigo ainda pertencer, porque essa mãe é minha, esse pai é meu. Gente, é a conversa, é a orientação. Um outro ponto é a questão dos idosos. Os filhos podam, muitas vezes, os pais. Ontem eu vi um relato que nessa pandemia a senhora dirigia, a senhora fazia o supermercado, trabalhava fora, os filhos foram lá e pegaram o carro. Não, agora você não vai sair mais de casa. Você não tem mais idade. Você já completou 50 anos. E essa pandemia, não, você não vai fazer mais nada. Ela entrou em estado profundo de depressão. Então, há uma necessidade de pertencer, de respeito. Tá? E dentro dessa situação toda, nós temos... Vocês percebem que também a questão hierárquica, que eu falei anteriormente. Esses filhos respeitaram essa hierarquia? Não. Eles invadiram esse campo de energia, invadiram essa mãe, se colocaram a maior e a levou a um estado profundo de depressão. Então,
aí nós já temos duas das leis sistêmicas. Hierarquia e pertencimento. E percebe que ambas, isso sem falar no equilíbrio, tanto hierarquia como pertencimento, os exemplos que eu dei, se vocês forem sentindo aí, é no dia a dia de vocês. É em todos os lugares que vocês estão. É com você mesmo, você com a sua família de base, pai, mãe, irmãos, você com a família atual, esposo e filhos, você com o local onde você trabalha, com a diretoria, com os superiores, com os colegas iguais, você no trânsito, você no supermercado, você na padaria, na farmácia. Então, ela se aplica em todos os lugares. E a lei do equilíbrio? A lei do equilíbrio, a gente percebe muitas vezes a seguinte fala. Nossa, perceba a minha fala. Eu tenho uma amizade maravilhosa com fulano, mas eu não sei porque de repente se afastou. Eu faço tudo para o meu marido, tudo. Levo até o café na cama. Eu não sei o que aconteceu, que ele resolveu arrumar outra lá fora. No relacionamento ainda tem muito mais. Nossa, eu não sei por quê, eu faço tudo para os meus colegas lá na empresa. Parece que ninguém gosta de mim, parece que ninguém me aceita. Olha a fala, que é muito importante. Eu faço tudo para o outro. Você perguntou para o outro se ele gostaria realmente que você fizesse alguma atitude para ele, fizesse todo o trabalho para ele? Você perguntou a ele se ele queria a sua contribuição? E como o pessoal fala, ajuda. Ah, eu quero ajudar tanto, mas parece que o outro não quer ajuda. Qual é o peso dessa ajuda? Se você fizer com a própria mão, energeticamente, nós temos que doar 5% e receber 5%. Doa 10, recebe 10. Doa 1.000, recebe 1.000. Agora, se eu doar 50 e o outro doar só 10, percebe a descompensação? Como fica um processo que descompensa aqui? Um está dando mais e o outro está recebendo menos. Então, você tem que ter a lei do equilíbrio. No centro, sentimos leveza. Eu dou aqui, recebo aqui, eu dou de volta. Então, essa dança bonita que tem que existir. É fundamental essa lei do equilíbrio. Com a Mara aqui, a gente já fez exercícios, né? Inclusive na época do Hilário, esses exercícios maravilhosos. Hoje eu já não tenho a força física, né, suficiente para fazer esse tipo de exercício, mas ele é muito importante. Você percebe que aqui quem doa mais, o outro cai. Por quê? Porque ficou peso. Fica muito pesado para quem recebe demais. E para quem doa, também seca. Olha a importância da lei do equilíbrio, o dar e tomar. Aqui em casa, a gente vive conversando, conversa sério com a Ana. Quando ela iniciou a trabalhar, eu disse para ela, tem que haver equilíbrio entre a gente. Né? Eu recebo o trabalho de vocês.
mas eu tenho a minha contribuição ser ao mesmo nível. Então, nós temos que fazer esse equilíbrio. Aí você me pergunta, mas como que eu faço esse equilíbrio entre o dar e tomar dentro do supermercado? Você está dizendo, Meio, que isso aplica em todos os lugares da nossa vida. Começando dentro da sua casa. Com os pais. Os pais são os únicos que doam. Eles doam, e os professores, numa constelação, eles estão no mesmo pé de igualdade quase com os pais. E se os professores não respeitam, inclusive, a questão do pai, é o que está acontecendo dentro das escolas hoje com os alunos. Né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão desafiar a professora para dizer que a professora não tem toda a autonomia necessária, que ela não é capaz, que ela não produz o suficiente, e vai criar conflito com pai e mãe. Aí, pai e mãe, que não têm um olhar sistêmico para os professores, vão para dentro das escolas fazer o quê? Brigar com os professores. E dentro da escola, essas crianças, e dentro de casa, aliás, essas crianças muitas vezes não se sentem pertencendo. Ou inverte a ordem sistêmica. Quem manda nessa casa sou eu e não vocês, pai e mãe. Então, vão entendendo e compreendendo a profundidade que a gente está trabalhando e a profundidade que Bert Helling trouxe para nós dessas 3 leis sistêmicas. A questão do dar e tomar, que é o equilíbrio, ela se aplica dentro da empresa, com tranquilidade. Ela se aplica dentro do supermercado. Mas como que ela vai se aplicar dentro do supermercado, Ney? Sim, você está lá dentro do supermercado comprando produto, sendo recebida pelos funcionários, muitas vezes até pelo proprietário desse supermercado, e você é a contribuição para eles e eles são a contribuição para você. Olha o equilíbrio que tem aí. A questão dos vizinhos, né? Antigamente, hoje já se perdeu um pouco esse costume até, né? Antigamente era um costume que eu faço o bolo aqui, eu levo para a Dona Maria, minha vizinha. A Dona Maria fica com a vasilha, mas a Dona Maria não tem a coragem de devolver a vasilha sem nada. A Dona Maria vai fazer outro bolinho e colocar na vasilha. Vocês estão percebendo o dar e tomar, o equilíbrio. Aí eu vou fazer um outro doce. Então, esse movimento é um movimento sistêmico, gente. É um movimento da própria alma. É um movimento que agrega. E nessa nuance de esses movimentos todos, eu me sinto pertencendo, eu me sinto fazendo parte, eu respeito a questão hierárquica, eu respeito tudo e todos. Só um instantinho que eu tenho que pôr o microfone, porque a chuva está meio forte. Então, nós temos que fazer todo esse movimento. Então, as 3 leis: pertencimento, hierarquia, equilíbrio, que é o dar e tomar, fazem parte da nossa vida em todos os aspectos, no dia a dia nosso. Queiramos ou não, elas estão agregadas em nossa célula.
foi uma das grandes sacadas de Bert Helling, que através dessas ordens do amor, há um entendimento e uma compreensão profunda do que é uma constelação familiar sistêmica, do que é uma constelação empresarial. Tá? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Sim, Daniela. É de uma extrema importância você conhecer essas ordens, principalmente para quem está dentro do sistema educacional. Por quê? Eu fico feliz também de vocês estarem por aqui. Por que é importante? Ela nos facilita a vida, eu digo sempre. A partir do conhecimento e agregar essas 3 leis sistêmicas, você tem um olhar diferente para todas as coisas. Você tem um olhar diferente para a família, você tem um olhar diferente para os amigos, você tem um olhar diferente para a questão escolar, para a questão de saúde, então, judicial. Todos os aspectos, ela nos molda, ela trabalha dentro de nós. Não é? E a importância também, quando conhecemos e agregamos as leis sistêmicas, se nós temos um respeito por pai e mãe, o nosso respeito fica muito maior. A nossa honra a eles fica muito maior. E fica maior por quê? Porque nós entendemos que recebemos deles o suficiente. Nós recebemos deles o melhor que eles poderiam nos dar. E que eles são realmente os pais perfeitos para nós. Hoje eu atendi uma pessoa, ela disse assim, mas eu não escolhi para nascer. Assim, falei, não, você só não escolheu para nascer. Como você entrou na fila lá da reencarnação umas 500 vezes, pedindo pelo amor de Deus para vir, exatamente com esta mãe e este pai que você tem, para você aprender um pouquinho mais a vida. Percebe? A profundidade é muito delicioso. Não é? Que bom. Gente, vamos ver as perguntas que o pessoal tem aqui. Marinha, Sandra, gratidão pela presença. Ana Paula está aí. Né? Daniela, hoje. Daniela, amanhã nós temos constelação em grupo. Vem para cá. Vem para a gente trabalhar um pouquinho mais pai e mãe. E aí você me pergunta, né? Meire, mas você falou das 3 leis sistêmicas, você tem falado muito dessa profundidade de ter um equilíbrio em tudo isso, e que elas são fundamentais na nossa vida. E o que ela tem a ver com a questão de escassez? O que essas 3 leis sistêmicas têm a ver com a escassez? Ela tem a ver tudo. Como acabei de falar a vocês, logo no início da live, as 3 leis sistêmicas têm a ver tudo com a questão da escassez. Se eu tenho o sentimento de que eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir, então eu não pertenço, eu não tenho direito à questão financeira. A vida não deslancha. O estabelecimento comercial não vai para frente. Eu não consigo uma boa remuneração dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Eu sou um profissional liberal, eu não respeito essas 3 leis, é a fala que a gente tem aqui, de vez em quando. Ganho muito, mas o dinheiro parece que
escorre pelos dedos. Qual o respeito? Tudo é um campo de energia. Tudo tem que ser agregado a nós. Não adianta a gente querer excluir nada. Sinto muito, gente, o temporal aqui está meio feio. Tá? Até eu levei um susto agora. Então, vocês percebem o quanto nós temos que trabalhar tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Oi, Magali, boa noite. Até amanhã, né? Até amanhã, Magali. Oi, Kátia, boa noite. Meninas, vocês que trabalham no sistema educacional, vocês também sentem muito essa questão das 3 leis sistêmicas. Aqui nós temos professoras maravilhosas e a importância de respeitar essas 3 leis sistêmicas. O reflexo que está dando nas escolas, com os alunos, os embates muitas vezes, e mesmo os embates entre professores e diretoria, né? É por não respeitar as leis sistêmicas. Quando você respeita a hierarquia, não tem problema nenhum. Quando você respeita a questão do equilíbrio, sabe exatamente essa troca, é fundamental. Não é? Então, e vocês sabem que vocês pertencem, que vocês fazem parte, por opção, por amor ao processo educacional, ou mesmo por uma questão financeira, se dirigiram a... Mas se fosse só por isso, eles não iriam fazer uma faculdade, se dedicar a estudar, aperfeiçoar. Então, vocês estão nessa energia de cada vez mais, de produzir mais, e, acima de tudo, vocês são as pessoas que mais doam depois dos pais. E que, como diz Betty Hale, pai e mãe doam e não tem como retribuir, porque eles doaram a vida para nós. E os professores doam para nós todo o conhecimento que eles têm, toda a orientação e toda a cultura que eles têm. Então, ele está realmente quase equiparado a pai e mãe. É muito lindo quando a gente compreende tudo isso. Meus amores, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Tem pergunta no Instagram? Não? Então tá. Aqui também, só a Dani que fez uma colocação. Só diz para mim se vocês conseguiram entender direitinho, se dá para agregar definitivamente essas 3 leis sistêmicas nas suas células, nas suas moléculas, né? Para a gente saber aqui. Oi, Alcina, você estava quietinha aí? Boa noite. Se vocês têm alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta, estou à disposição, gente. Eu vou aguardar uns minutinhos, porque nós estamos aqui com um temporal bem desafiador. Estou à disposição para todas as perguntas. A Paula está perguntando como fazer o dinheiro ficar. Ah, que beleza. Ótimo. Como você faz para o dinheiro permanecer na sua mão?
Em primeiro lugar, o dinheiro vem para nós e ele quer ser utilizado de forma maravilhosa em benefício de você mesmo, em benefício de você próprio. Um exemplo que eu costumo dar, que eu acho fantástico, é o pessoal que ganha na loteria esportiva. Você pode perceber que todos aqueles que ganharam na loteria esportiva, em pouco tempo ele fica sem o dinheiro. Pouco tempo ele fica sem o dinheiro. Por que em pouco tempo ele fica sem o dinheiro? Porque, na realidade, ele não trabalhou para isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, na alma mesmo, ele gostaria de receber todo aquele dinheiro para ele, em benefício dele. Não. Eu quero ganhar na loteria esportiva porque eu quero ajudar minha filha, minha mãe, minha sobrinha, minha sogra, minha vizinha, a instituição tal, a instituição tal. O dinheiro faz assim, ele pulveriza. Ele não fica. Ele não fica. O dinheiro quer ser utilizado. São frases, falas lindas de Bert Hellinger, né? Em seu benefício, que ele traga benefício e que ele seja uma constante de mudança. Como você faz para que o dinheiro fique na sua mão? Tem um livro muito interessante, Pai Rico, Filho Rico. E ele ensina 3 potinhos. Você coloca num potinho o dinheiro que é para o seu lazer, que você vai guardando para o seu lazer. O dinheiro que é para você saldar as suas dívidas, o que você tem que fazer. E esse dinheiro, você tira ali uns 3% dele e deixa para que seja, no final do ano, levado realmente a uma instituição, a algum lugar. Então, você tem realmente as definições do que você vai fazer com o seu dinheiro. E quando você honra, principalmente pai e mãe, e honra o dinheiro, não tem aquela fala que o dinheiro é que nem menstruação, vem 3 dias e acaba. O dinheiro não dá em árvore. O dinheiro não dá, tem que suar a camisa para ganhar dinheiro. Né? Então, são falas que o cérebro também vai trabalhando. E eu, como eu digo sempre, gente, o universo não brinca com a gente. Ele dá para nós exatamente aquilo que nós falamos. Cuidado com o que você fala e cuidado com o que você pensa. Ele nos dá o retorno exato. Ele não entende brincadeira. Eu estou falando por brincadeira. Eu falei descuidado. Não. Ele vai nos dar exatamente aquilo que nós merecemos. Tá bom? Não sei se eu consegui responder, mas assim, você agindo sistemicamente, você com certeza vai ter todo o dinheiro que você quiser na sua mão. Tá? Só consegui entrar agora, a internet está falhando. Fique em paz. A nossa aqui também. Se Portugal está assim, a nossa também. O mundo está assim. Que dicas podemos dar para as pessoas para que elas possam desenvolver o preenchimento? Que legal. Quais são as dicas e as orientações que você pode dar para alguém para que ela preencha essa parte que ela diz assim, é o vazio
que tem aqui dentro. É algo que eu não sei explicar, muitas vezes eles se perguntam. A primeira pergunta que você deve fazer a eles, e deve ser incisiva mesmo, saia da crítica e julgamento para pai e mãe. Aceite você como você é. Aceite você como você é. Saia das punições para você mesmo. Eu falei, até eu brinquei outro dia, Dani, que eu ia deixar uma varinha de marmelo ali no canto, que quando as pessoas começassem a se autopunir, se autojulgar, entregaria a varinha de marmelo e dizia assim, pode bater em você mesmo. Você já está se batendo tanto, né? Então, nós temos várias formas dentro desse diálogo bonito, e vocês têm essa capacidade de fazer assim, ó, com as pessoas, de trazê-las para um despertar de consciência e, acima de tudo, a grandiosidade que cada uma delas é. Procura sempre exaltar o lado bom de cada ser humano, principalmente dessas pessoas. E o acolhimento. No final do ano, a gente conversou muito estruturando 2024, eu e a Ana Carolina, e a gente deixou como tema do espaço o acolhimento. O acolher o outro é importantíssimo. Principalmente vocês, que trabalham com terapias, que trabalham no setor educacional, que trabalham no comércio, e mesmo dentro de casa, sai do mimimi e vai para o acolhimento. Mas não aquele acolhimento onde você vai fazer tudo para o outro. Não. Percebe que daí você vai infringir uma lei que é a lei do equilíbrio, que é o dar e tomar. Vocês todos aqui têm condições suficientes. E se vocês escolheram estar nesse plano Terra, nesse momento, é porque vocês sabem a missão de vocês. Vocês sabem que vocês são uma grande contribuição para esse plano Terra. Legal. Todos querem, né, Alcina? Mas precisa saber administrar esse dinheiro. Vocês podem fazer uma pesquisa, gente. Isso é claro, né, para todos nós. Porque as pessoas que ganham na loteria não ficam com todo o dinheiro. Eu que agradeço de você questionar, perguntar. Espero realmente estar contribuindo, Dani. Você sabe que meu objetivo, meu coração, meu amor é para isso. E a minha missão nesse plano Terra é realmente contribuir com todos e não ficar nada comigo, né? Ou seja, nada que eu estudo, eu vou à busca. Os meus conhecimentos, a minha missão é passar para frente. Porque o conhecimento sem aplicabilidade, ele é obstrutivo à ação. E todo conhecimento, se eu não passo à frente, ele vai me trazer, com certeza, alguns desafios no corpo. Então, vamos expandir tudo isso. Expandir para mais pessoas, né? Contribuir com mais pessoas. Tem algum questionamento? Não? Meus queridos, então, espero ter contribuído com todos vocês. Por favor, volte lá no início dessa live para vocês verificarem a importância realmente das 3 leis sistêmicas, a ordem, o equilíbrio, o pertencimento, a questão hierárquica,
e veja o quanto, no seu dia a dia, elas têm um efeito fundamental. Tá bom? Em razão de todo esse temporal, eu acho que não deu 1 hora ainda de live, mas a gente vai encerrando aqui, né? Finalizando antes que tenha que interromper no meio e eu não possa nem me despedir de todos vocês. Gratidão imensa por todos vocês, que a cada 15 dias estão aqui conosco, cada 15 dias um novo tema. Às terças-feiras, nós estamos todas as terças-feiras, o nosso envio de reiki, e vocês estão aí, firme, forte, nos prestigiando. É vocês que me dão essa força para continuar. Porque sem vocês aqui, curtindo, comentando, compartilhando, não tem razão e não tem motivo para que essas lives ocorram. Então, a minha gratidão é muito grande a todos vocês que estão no Instagram, que estão no Facebook e que nos acompanham pelas redes sociais. Deixa eu só ler aqui a que a Alcina colocou. Não fique triste, não, você pode voltar lá, tá bom? E se tiver dúvidas, deixa o seu comentário, Alcina, que eu respondo sim, com muita gratidão, tá? Deus abençoe vocês. Um lindo final de noite, né? Aos que estão aí com essa chuva, tanto Sorocaba como a região toda, se cuide. Os alertas estão aí, né? Nós estamos já saímos do verão, já entrou o outono ontem, quarta-feira, 00:06. Então, os desafios vão ocorrer e está aí o tempo nos dando a resposta. Beijos no coração de cada um. Fica com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão.